Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica assinala este domingo o Dia Mundial do Migrante e Refugiado. Um tema que desafia as comunidades crentes ao acolhimento e integração dos que são forçados a abandonar as suas terras de origem e que vamos ter presente também na análise aos textos bíblicos que são lidos nas missas deste domingo. Pediremos aos convidados do programa Eclésia, o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e o Padre Nélio Pita, pároco em Lisboa. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Analisaremos 3 textos neste contexto do Dia Mundial do Migrante e Refugiado que a Igreja Católica assinala quando se recorda o batismo de Jesus, como acontece neste domingo. São temas que se interligam, Padre Nélio Pita, para a celebração das comunidades crentes? Sim, eu penso que há uma ideia-chave que se pode desenvolver e que é comum aos 3 textos, que é a ideia da vocação. Na primeira leitura ouvimos falar da vocação de Isaías, desde o ventre materno, que ele é chamado para uma determinada missão. Paulo também, ele um chamado, um vocacionado, que, digamos, desperta ou lembra aos cristãos, aos batizados, a vocação fundamental, que é os serem chamados à santidade. E João Batista, que na sua vocação é apontar para Jesus. E associando à mensagem do Papa para o Dia das Migrações, Dia do Migrante e Refugiado, merece a pena pensarmos que a nossa vida, a nossa fé tem que ter atos concretos e esses atos concretos dependem das circunstâncias de cada tempo e cada lugar. E no nosso tempo vivemos uma problemática dos refugiados. O Papa chama a atenção em especial para as crianças, os menores, que são as vítimas mais vulneráveis e sem voz. E o cristão é chamado a ser precisamente o porta-voz dessas minorias que neste mundo são as mais perseguidas, as que mais sofrem. Mas devemos falar sobre isso. A partir dos vários textos. E se quiséssemos, Padre Armindo Vaz, procurar inspiração para esta condição migrante e da mobilidade humana, a Bíblia teria muito a ensinar-nos. Tem tanto a ensinar. De facto, a mim apraz-me salientar a oportunidade da colocação deste Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, precisamente aqui no contexto do Natal, ainda no tempo do Natal, que termina precisamente com o domingo do batismo de Jesus, não é? Logo no fim do Natal. De facto, o migrante e o refugiado, sobretudo o migrante, faz-nos pensar um pouco em Deus, que também foi de alguma maneira migrante, isto é, que migrou sem ter deixado a sua transcendência, migrou da transcendência para a nossa imanência histórica. E depois a Bíblia diz tanto sobre isto, precisamente no contexto do Natal. Isto é, Deus faz-se um de nós. E Jesus no Evangelho diz: quem recebe um destes pequeninos, a mim recebe. E quem me recebe, não me recebe a mim, mas recebe o Pai que me enviou. Ou seja, Deus identifica-se através de Jesus com o ser humano e quer ser acolhido, quer que todo o ser humano seja acolhido precisamente para fazer deste mundo uma fraternidade universal que veja em Deus Pai de todos. Isto, por certo, deve presidir também este desafio de acolher as famílias refugiadas e que estão, enfim, a um desafio que está a bater à porta de muitas paróquias através dessa campanha da plataforma de apoio aos refugiados. Mas vamos centrar-nos nos textos, nomeadamente no texto do Evangelho que é lido nas missas deste domingo. Antes de o analisarmos, vamos escutá-lo. Naquele tempo, João Batista viu Jesus que vinha ao seu encontro e exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu dizia: Depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque era antes de mim. Eu não o conhecia, mas foi para ele se manifestar a Israel que eu vim batizar na água. João deu mais este testemunho: Eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas quem me enviou a batizar na água é que me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer é que batiza no Espírito Santo. Ora, eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus.
Padre Armindo Vaz, esta narração do batismo de Jesus acaba por ser central na vida de toda a história da Igreja, pelo que representa no início de uma caminhada crente. Central e até programática. De facto, nós podemos dizer que, do ponto de vista comunicativo e do discurso comunicativo, este texto apresenta duas realidades, também são dois temas, em tensão positiva, um tema com o outro. Por um lado, temos o batismo na água, ou o batismo em água, realizado por João o Batista, e, por outro lado, o batismo no Espírito Santo, que é o batismo de Jesus. Os cristãos primitivos da época apostólica, sobretudo, tinham uma noção bem clara sobre a distinção entre o batismo praticado por João Batista e o batismo de Jesus, que não é o de João, nós percebemos, é o batismo na água, como ele próprio diz. Mas o batismo de Jesus é muito superior, como João aponta. É o batismo no Espírito Santo. Isto é, o batismo de Jesus não consiste em mergulhar-nos a nós, seus seguidores, ou candidatos a seus seguidores, num rio de água. Consiste, sim, em compenetrar-nos do seu Espírito, agora Espírito de ressuscitado, que é o Espírito do Pai e do Filho. É o Espírito com que o Filho comunica com o Pai e o Espírito com que o Pai comunica com o Filho. Essa é que é a essência da Igreja, da comunidade cristã. A comunidade cristã não se reúne à volta, por exemplo, de uma doutrina, nem e muito menos à volta de opiniões de teólogos, nem sequer à volta de uma doutrina dogmática institucionalizada. A comunidade cristã tem o seu centro e o seu ímã de ligação e de comunhão precisamente no Espírito Santo. É o Espírito que é a essência do cristianismo. Não há cristianismo sem Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o cristianismo seria uma instituição talvez superior a outras, mas não deixaria de ser uma instituição humana. Isto é muito importante. E depois, o texto refere-nos uma coisa muito especial, que é apontar, João Batista apontar para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Numa tradução recente da Bíblia, traduziu-se esta frase por eis o Cordeiro de Deus que tira todo o erro do mundo. Esta tradução parece-me, pessoalmente a mim, uma tradução light, fraca, esvaziada do conteúdo que o texto quer significar quando fala de Jesus como aquele que tira o pecado do mundo. Tirar o erro, ou todo o erro do mundo, não é uma coisa muito interessante, porque, aliás, seria muito difícil, mas que seja capaz de evitar os meus erros de gramática. O que é que diz a palavra original? A palavra grega original é hamartia. Ora, em grego, a palavra hamartia realmente significa erro, significa falhar o alvo, significa não acertar no 20 quando se aponta. É errar completamente. Mas depois nós temos que ter em conta a evolução semântica, antropológica e também religiosa da palavra hamartia em grego. Ela aqui quer significar que Jesus, ao perdoar, e com isto, com tirar o pecado do mundo, explica-se a significação de perdoar o pecado. Perdoar o pecado é uma coisa muito profunda. Significa mesmo erradicá-lo, significa arrancá-lo, significa tirá-lo, cancelá-lo completamente. Isto é, fazer que não existe. Isto é o que Jesus faz comigo. Não me tira os meus erros. Isso seria muito pouco. Ele
tira aquela realidade, aqueles actos com que eu, por vezes, me afundo na minha existência e me desumanizo. E desumanizo, talvez, outras pessoas com os meus gestos, com as minhas ações pouco boas. E então Jesus dá o sentido último à minha existência. Como é que ele o faz? Através de um acto positivo, erradica os meus atos negativos, que são pecados. Esse acto positivo é o do amor, da misericórdia, que cancela completamente as minhas más ações. Padre, em relação a este texto, encontra aqui também um texto programático, como que dizia o Padre Armindo Vaz. Sem dúvida. Eu pegando nas palavras do Padre Armindo, que nós não nos reunimos à volta ou motivados por uma doutrina, mas por uma pessoa. E, de facto, a evangelização não se faz por depoimentos, mas faz-se por testemunho. E é interessante que, precisamente na abertura do Evangelho de João, João recolhe o testemunho do Batista, de João o Batista, que aponta, atesta que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o Filho de Deus. E eu pergunto, como é que eu me posso tornar um testemunho? Porque a evangelização, de novo, faz com sucesso por contágio, pessoa a pessoa. Como é que eu posso realmente tornar-me esta testemunha credível no mundo de hoje? E associando a esta expressão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu penso que passa, em primeiro lugar, precisamente pela tomada de consciência da situação de pecado na minha vida. E nós sabemos o que é esta situação de pecado. Experimentamos na nossa carne. Não é, eu concordo com o Padre Armindo, não é apenas um erro, mas é estar imerso numa situação que me escraviza, que me tira a liberdade, portanto, que me torna mais infeliz e também que contagia, porque o pecado tem uma dimensão social, contagia esta infelicidade aos outros. Ora, quando eu me liberto desse pecado, precisamente aproximando-me do Cordeiro de Deus, e agora o Padre Armindo se calhar pode, nas pesquisas que fiz, a palavra aramaica de cordeiro também parece que quer dizer, a mesma palavra utilizada para pão, para servo, o que é muito interessante. Quando eu me aproximo deste cordeiro, através dos sacramentos, nomeadamente da reconciliação, do pão que é a Eucaristia, do servo que é Jesus Cristo, eu faço a experiência da liberdade. E quando eu faço a experiência da liberdade, de ser resgatado pelo cordeiro que tira o pecado do mundo, quando eu faço essa experiência, torno-me uma testemunha credível. Todos nós conhecemos pessoas que estavam doentes, todos nós conhecemos pessoas, por exemplo, que estavam numa situação de toxicodependência e que se libertaram dessa situação e que agora falam disso como um passado e que agora sentem uma leveza na vida. E é isso que nós também devemos fazer quando nos encontramos com o Cordeiro, quando nos sentimos resgatados pelo próprio Deus. Damos um testemunho credível. E permita-me que faça aqui uma associação, parece-me muito importante que este testemunho de João Batista é exemplar. Porque a tentação que nós, os agentes pastorais, podemos ter é colocar-nos no lugar do Cordeiro. Sou eu o Salvador, sou eu a pessoa generosa. E quando nós devemos é apontar para o Cordeiro e afastar-nos discretamente, promover. Só que nós tendencialmente procuramos pódios, procuramos louros, procuramos, digamos assim, a glória deste mundo, que é a nossa natureza, e por isso que é necessário constantemente avaliar, analisar a qualidade do nosso testemunho para que seja realmente credível. Pelo que afirmava o Padre Nélio, esse testemunho depende da experiência. Sim, da experiência pessoal. E que se faça até da participação nos sacramentos. Sim, não é? sim. E é interessante que o problema de hoje é que muitas vezes nós relativizamos a consciência de culpa. Se calhar houve uns tempos em que absolutizávamos, tudo era pecado, agora achamos que nada é pecado. Aquele ditado que as pessoas usam, que a culpa morrer solteira, é uma realidade constante nas nossas vidas. Nós temos dificuldade em assumir a nossa culpa. Ora, se não assumimos a nossa culpa, dificilmente nos reconhecemos como pecadores. Se não nos reconhecemos como pecadores, como é que eu posso dizer que este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Se eu não o procuro nos sacramentos, nomeadamente na reconciliação e na Eucaristia. Reparem, é muito interessante que nós começamos a Eucaristia dizendo
por minha culpa, por minha grande culpa. Só que tornamos provavelmente isto um ato formal, automático. Um ato isolado. Isso mesmo. Mas quando até o Papa faz o mesmo gesto, nós dizemos que é a sua santidade, mas ele não está dispensado de dizer por minha culpa, por minha... Porquê? Porque esta é a nossa condição. E é precisamente partindo da consciência desta condição de pecadores que nós fazemos a experiência de ser libertados, resgatados pelo Cordeiro de Deus. E é nessa, digamos, essa experiência que depois nos dá força para anunciar Jesus como testemunhas, não como teóricos, como estava a dizer, como especuladores, como académicos sobre o Cordeiro, mas como pessoas que experimentaram na sua vida serem resgatados pelo Cordeiro de Deus. Acredito que fala, enfim, em inspiração religiosa, mas também psicológica, em toda esta análise que fez o Padre Nélio, porque é também uma ciência que estuda a da psicologia. Vamos partir para dois exemplos que são apresentados nas duas leituras que se escutam nas Eucaristias deste domingo, dois exemplos de vocacionados. Desde logo a primeira leitura no profeta Isaías termina a que se lê nas Eucaristias deste domingo com essa afirmação: vou fazer de ti a luz das nações para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. É a vocação do profeta. Passa por aqui, muito por aqui, por esta última frase, a ligação com o texto do Evangelho, em que Jesus também aparece como o eleito de Deus, como aparece sobretudo nos relatos do batismo dos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ele é o eleito de Deus. No batismo, Jesus é consagrado pelo Espírito Santo para a sua missão messiânica, para a sua missão libertadora, salvadora. Ele é aqui investido, é como que o relato da investidura de Jesus pelo Espírito do Pai. Espírito do Pai que ele possui desde o nascimento. O Espírito Santo virá sobre ti, diz o anjo a Maria. Ele é filho de Deus precisamente pelo Espírito Santo que o liga a Deus. Aqui ele aparece como filho de Deus. Ora, aqui agora o texto de Isaías faz esta ligação de Jesus, filho de Deus, com uma figura do antigo Israel que aparece aqui chamada meu servo Israel. Meu servo Israel, vou fazer de ti luz das nações. Nós não sabemos bem quem representa esta figura do servo de Yahvé, o servo do Senhor, que aqui se chama, nos vários poemas do profeta Isaías, aparece assim, o servo do Senhor. Aqui chama-se meu servo Israel. Aparentemente poderia referir uma figura coletiva de todo o povo de Israel, mas a frase seguinte desliga-nos dessa interpretação, porque diz-se: agora o Senhor falou-me, Ele que me formou desde o seio materno, para fazer de mim o seu servo, a fim de lhe reconduzir Jacob e reunir Israel junto dele. Portanto, esta missão deste servo parece que tem a ver com o próprio povo de Israel. Os exegetas não conseguem, porque não há elementos no Antigo Testamento, não conseguem perceber a quem se refere esta figura do servo. Uma coisa é certa, ele aparece com uma função de mediador entre Deus e o povo de Israel e também as outras nações todas. Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Cá está o tal universalismo do profeta Isaías. Este universalismo, claro, o Novo Testamento viu concentrado e sintetizado na pessoa de Jesus como Filho de Deus. Sua análise, Padre Nélio, este texto, e pedi-lhe também para incluir já o da segunda leitura, onde tem essa saudação do apóstolo São Paulo aos Coríntios: a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo estejam convosco, com que termina o texto também. A propósito desta função, desta figura misteriosa do servo Yahvé, que tem essa finalidade de pacificadora, de reconciliadora da humanidade,
Eu penso sempre que o mundo precisa destes homens. Nós sabemos que aqueles reality shows que existem põem em evidência quando um grupo de pessoas se põe, isso por um lugar fechado, facilmente começam-se a criar ali tensões, divisões, guerras, porque o homem é por natureza às vezes um bocado quisilhento. E esta figura tem precisamente como função, como mediar, reconciliar, pacificar, harmonizar, trazer, digamos assim, um pouco de paz, de bem, onde há tanta tensão, tanta guerra, tanta maldade. E eu penso que todos nós, na medida das nossas possibilidades, e associando isto de novo à mensagem do Papa para o Dia dos Migrantes, neste mundo cheio de tensão, cheio de discórdia, em que há lutas por espaços, por nacionalidades, serve de Yahvé reconhecer, por exemplo, que na Igreja não existem estrangeiros, o Papa diz de uma forma clara. Na Igreja somos todos irmãos. Não existem diferenças, não existem fronteiras e que nós, portanto, devemos nos empenhar seriamente para que isto não seja um sonho, mas uma realidade. Basicamente era isso que queria. E um grande desafio para este Dia Mundial do Migrante e Refugiado que se assinala este domingo. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa a analisar os textos da Bíblia. Muito obrigado. Obrigado. O programa Eclésia Mais Logo pode seguir-nos também na rádio, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.